Olá! Hoje a gente tem um monte de novidades bem quentes sobre inteligência artificial. As fontes que a gente analisou mostram, assim, avanços em várias direções, sabe? Temos IAs fazendo descobertas científicas mesmo, ferramentas criativas ficando mais acessíveis e também novas táticas para segurança e autonomia desses sistemas. Vamos tentar entender o que essas transformações realmente significam. É isso aí. E o ritmo, olha, é impressionante, não para de acelerar. A gente vê um esforço muito claro para criar IAs não só mais potentes, mas que também pensem e ajam mais por conta própria. A nossa ideia aqui é destrinchar um pouco o impacto real dessas tecnologias que estão surgindo. Certo, vamos começar a desembrulhar isso então. A primeira ideia forte que apareceu é a IA não só como uma ajudante, mas tipo como uma verdadeira descobridora. Um exemplo que chamou a atenção foi como um sistema de IA conseguiu otimizar um algoritmo matemático clássico, sabe? O de Strassen, para multiplicação de matrizes. Algo que não melhorava desde 1969. Pensa no impacto disso em gráficos de computador, games, simulações científicas complexas. É muita coisa. E a abordagem deles é fascinante. Mistura uma faísca criativa para gerar ideias com uma análise assim super rigorosa para validar. Quase um cérebro de artista com rigor de cientista. Exato. E essa capacidade já tem aplicações bem concretas, né? Otimizar data centers, acelerar o treinamento de outras IAs, até ajudar no design de chips. Mas aí surge a questão crucial, né? Se a IA cria algo que nem passava pela nossa cabeça, como é que a gente garante que entende e controla isso? Não é só sobre velocidade. É a IA repensando o que a gente achava que era o limite do conhecimento humano. Será que o melhor que a gente conhecia era só o melhor que nós conseguimos imaginar? Fica a pergunta. E essa questão de controle leva direto para outra frente quente: transparência e segurança. Uma das grandes empresas de IA lançou um painel público para mostrar como os modelos dela se saem em testes de segurança, buscando conteúdo prejudicial, vulnerabilidades, as famosas alucinações, né? E se obedecem às regras estabelecidas. Parece uma tentativa de responder às críticas. Aquelas de que a pressa para lançar novidades acaba atropelando a segurança. Olha, é uma jogada interessante. Por um lado, acena para transparência, o que é bom. Mas, por outro lado, a empresa ainda define as regras do jogo, né? O que vai ser mostrado, como vai ser mostrado, quando. Lembra um pouco aquela história de corrigir a própria prova. Transparência de verdade geralmente envolve um olhar externo, independente. Uma auditoria, talvez. Então, assim, é um passo na direção certa, talvez, mas também revela um pouco os limites atuais para garantir essa segurança. Quase que transfere uma parte do ônus da confiança para quem está vendo aqueles dados selecionados. Entendi. Mas, mesmo com essa correção da própria prova, você não acha que é melhor do que a opacidade total que a gente tinha antes? Ou o risco maior é criar uma falsa sensação de segurança? É um dilema, né? Alguma visibilidade é melhor que nenhuma, com certeza, mas o risco da falsa segurança é bem real se não houver um entendimento claro das limitações dessa transparência controlada. E isso, na verdade, conecta com outra tendência forte que está correndo em paralelo, enquanto as gigantes lidam com esses dilemas de segurança em larga escala. Que seria a democratização do acesso. Exato. Temos agora ferramentas de IA, uma que gera áudio a partir de texto, por exemplo, e que rodam no computador pessoal, são de código aberto. Isso dá um poder imenso para criadores independentes, para desenvolvedores pequenos, e a coisa vai além. Tem ideias de descentralizar até o treinamento das IAs, permitir que grupos menores juntem poder computacional e desafiem um pouco o domínio das Big Techs. Exatamente, essa democratização é muito poderosa. É quase como dar para todo mundo um estúdio de som profissional no próprio laptop, né? Mas aí tem o outro lado da moeda. O código aberto aqui também significa que as barreiras para o mau uso diminuem na mesma proporção. Pensa só em áudios falsos super convincentes, questões de direitos autorais com material gerado. Fica complicado. E a descentralização do treinamento pode sim redesenhar o mapa do desenvolvimento de IA. Eis como sempre vem aquela pergunta: como garantir o uso responsável quando a ferramenta está na mão de todo mundo? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? É verdade. E falando em responsabilidade e capacidade, chegamos ao último ponto forte das fontes, modelos de IA que buscam mais autonomia.
e que conseguem se autocorrigir. Eles não só seguem ordens, mas testam o próprio trabalho, tipo um código que escreveram, identificam falhas, raciocinam sobre o erro e tentam consertar, sozinhos. Usam o que estão chamando de pensamento híbrido. Esse pensamento híbrido é chave. É como se a IA alternasse entre o raciocínio lógico puro, como a gente faz, e a consulta a ferramentas externas, que podem ser bases de dados enormes ou rodar simulações para testar hipóteses que ela mesma gerou. Isso faz parte de uma corrida não só por mais poder computacional, mas também por confiabilidade, segurança. Mas deixa a gente pensando, né? Isso vai nos tornar mais produtivos ou só mais dependentes? Ou preguiçosos, talvez? Qual o impacto disso em profissões como programação, por exemplo? E se elas ficarem tão boas em se corrigir que a gente simplesmente não entende mais por que fizeram o que fizeram? O processo some para nós. Então, o cenário que emerge dessas fontes é mais ou menos esse. Temos IAs descobrindo coisas novas, ferramentas se espalhando para muito mais gente e sistemas buscando cada vez mais autonomia e essa capacidade de autocorreção. A tensão é palpável, né? Um potencial incrível de um lado versus perguntas bem difíceis sobre controle, segurança e o nosso próprio papel no futuro ao lado dessas máquinas. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, que eu acho bem provocativa, especialmente ligada a essa capacidade de autocorreção. À medida que as IAs ficam melhores em achar e consertar os próprios erros, raciocinando de formas que talvez fujam à nossa compreensão total, como é que a gente assegura que os objetivos delas continuem alinhados aos nossos valores? Sobretudo quando o porquê por trás das ações delas se torna cada vez mais uma caixa preta para nós mesmos. Fica aí para pensar.